Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa noite, mais uma semana. Estamos começando na presença do Senhor. Hoje e amanhã nós terminaremos o nosso estudo no livro de Jonas, na oração que Jonas fez ali então no ventre do peixe. E hoje então eu quero abordar mais alguns aspectos importantes desses versículos com os irmãos. Para isso nós vamos ler, lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, hoje nós vamos ler os versículos de 6 a 8. Versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir a minha sepultura, subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Amém? Irmãos, nós já vimos, dentro desses versículos, o quanto a nossa angústia às vezes pode ser um motivo para nos levar à presença do Senhor. Deus às vezes usa a nossa angústia para nos atrair, para que sejamos então nos aproximemos então dele. E nós vimos também que a maior tragédia que o pecado causa nas nossas vidas é nos afastar do Senhor, e que quando nós tentamos então fugir da presença do Senhor, nós ficamos encurralados pelos acontecimentos da vida. O Senhor usa os acontecimentos da vida, o Senhor usa as dificuldades do dia a dia para nos encurralar quando nós estamos tentando fugir dele, da sua presença, dos seus ensinamentos. E hoje, no versículo 6, está parteado o versículo 6, nós podemos então perceber que o profeta Jonas se sente então dentro de um abismo profundo. E isso acontece porque ele está desobedecendo. Essa é mais uma lição que nós podemos aprender desses versículos. O caminho da desobediência sempre vai nos conduzir por abismos muito profundos. A trajetória de uma pessoa, de alguém que foge de Deus, é uma descida vertiginosa. Então, às vezes a nossa vida está ladeira abaixo, as coisas estão dando muito errado sempre, e nós não reconhecemos a causa, mas às vezes a causa pode ser a nossa ausência da presença do Senhor. Às vezes nós estamos vivendo longe do Senhor, e quando nós vivemos longe do Senhor, longe da sua vontade, Ele deixa de nos abençoar, e nós então vamos passar por abismos muito profundos. Não pode subir aquele que foge do Altíssimo. Aquele que foge do Senhor não vai ser abençoado. Quando Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, ele começou uma longa descida em sua vida. Ele desceu de Gat-Rafé, sua cidade natal, nas montanhas da Galileia, para Jope, às margens do mar Mediterrâneo. De Jope ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão, do porão ele desceu para o mar. Do mar, ele desceu para o ventre de um grande peixe. Jonas fez a sua última escalada rumo ao abismo. E ele diz então: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Essa expressão fundamento dos montes, que aparece aqui, ela se refere ao sopé das montanhas, e faz nos entender então que Jonas estava falando de vales muito profundos, lugares onde a altitude era muito baixa. Então Deus fez Jonas fazer uma viagem para as partes mais profundas do mar. Ele desceu não apenas espiritualmente, mas também geograficamente. Warren Wiersbe, que é um escritor, diz que quando o indivíduo dá as costas para Deus, a única direção que ele pode seguir é para baixo. E isso é verdade. Quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa vida espiritual, ela começa então a esfriar, e nós então vamos perdendo a comunhão com Cristo, vamos ficando cada vez mais propensos ao pecado. Com isso vamos fazendo cada vez mais coisas que o Senhor não se agrada, vamos sofrendo as consequências dos nossos atos, e a nossa vida então vai ladeira abaixo. Quando alguém se afasta e foge da presença do Senhor, o único lugar para onde ele consegue então caminhar
é para baixo. A estrada da fuga de Deus é uma corrida rumo ao abismo. O caminho que nos afasta de Deus nos leva para uma sepultura existencial e nos coloca na prisão mais terrível, que é a prisão da culpa, porque aqueles que são escolhidos pelo Senhor, quando decidem deixá-lo e viver no pecado, eles então se sentem constantemente culpados por essa escolha. Jonas se sentia culpado, ele sabia que ele era a causa daquela tempestade, ele sabia que ele estava andando no caminho errado. Se você já foi tocado por Cristo, uma vez na sua vida você aceitou Cristo como seu Salvador e depois você decidiu deixá-lo, hoje eu tenho certeza que você vive culpado por essa decisão que você tomou, porque o Espírito Santo de Deus, ele está te incomodando a respeito da necessidade de voltar para Cristo. E aí nós vemos uma lição maravilhosa que nós tiramos desses versículos. Quando nós chegamos lá, no fundo do abismo, no fundo do poço, a mão de Deus então nos tira. O Senhor então nos socorre. No final do versículo 6, Jonas então fala sobre isso. Contudo, o Senhor me fez subir da sepultura. O Senhor tirou a minha vida da sepultura. Quando eu achei que não havia mais solução, quando eu cheguei ao fundo do abismo, para onde eu não tinha mais como descer, o Senhor tirou a minha vida da sepultura. Teve uma experiência de um senhor chamado Corrie ten Boom, que passou várias privações no campo de concentração nazista. E ele então disse que não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não existe uma situação tão difícil que o Senhor não possa resolver, porque Ele é o Deus dos juízos insondáveis, dos caminhos inescrutáveis, é aquele que pode todas as coisas, que tem o domínio e o poder sobre tudo. Não há abismo tão grande que a graça de Deus não alcance. Quando nós chegamos ao fim da nossa linha, ainda lá, a mão de Deus se estende para nos resgatar. Quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. A necessidade extrema do homem é apenas uma oportunidade para que Deus possa então agir. Quando nós chegamos a uma situação irremediável, Deus faz um milagre. Vamos ver aqui o testemunho de Jonas, né? Ele diz: contudo, me fizeste subir da sepultura da minha vida, ó Senhor meu Deus, o Senhor que me salvou. Jonas considerou que ele tinha então chegado ao mundo dos mortos, a um lugar de onde ele não poderia sair. Ele se via ali trancado e era impossível escapar daquele lugar. E Jonas sentia que ficaria ali aprisionado para sempre, mas Deus tirou Jonas daquele lugar, daquela sepultura existencial. Ele estava enterrado vivo no ventre daquele grande peixe nas profundezas do mar Mediterrâneo. As suas chances de sobrevivência, elas eram nulas. Ele não podia fazer nada por si mesmo. Ele estava completamente derrotado pelas circunstâncias. Mas o Senhor então agiu em favor dele quando tudo parecia perdido. E ele então é tirado, é arrancado pelo Senhor das entranhas da morte, do poder da sepultura. O Senhor traz Jonas de volta à vida. E Jonas então diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Cessa aquela viagem descendente de Jonas, aquela descida dele para o abismo. E agora então existe uma reviravolta, porque quando Jonas não pode mais ir para o fundo, o Senhor o traz para cima. E o mesmo Deus de Jonas, irmãos, é o nosso Deus. Ele continua então realizando grandes prodígios. É Ele que ainda liberta aqueles que estão encarcerados, que ainda quebra os grilhões. É Ele que ainda despedaça os ferrolhos de ferro. Ele ainda levanta o caído e restaura a alma daquele que se volta para Ele, com o coração contrito e com o espírito quebrantado. Nas horas das angústias, nós precisamos trazer a nossa memória, aquilo que nos traz esperança. É isso que o profeta Jeremias nos diz, né? Nós precisamos trazer à nossa lembrança o que nos pode dar esperança. Jonas lembrou-se da sua esperança, ele lembrou-se de Deus, ele se lembrou do seu templo, ele se lembrou das promessas do Senhor. E aí no versículo 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando o profeta Jeremias viu a cidade de Jerusalém, né, saqueada, ferida, os jovens sendo mortos à espada, os velhos pisados pelas ruas, a nuvem pardacenta que tinha se formado sobre a cabeça dele, ele disse isso, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jonas se lembrou do templo do Senhor, se lembrou do Senhor, das misericórdias infinitas de Deus, que é rico em perdoar e que perdoa com prazer aqueles que se voltam para ele em sincero arrependimento. Jonas arrependeu-se e apropriou-se dessa promessa do Senhor, e pela fé ele então voltou os olhos para o templo de Deus e pediu ao Senhor que o livrasse. E Deus então cumpre a sua promessa, responde à súplica de Jonas. Jonas conhecia as promessas que Deus tinha feito na aliança e apropriou-se delas. E nós também precisamos, quando nós estamos num lugar profundo, no meio da nossa angústia, do nosso abismo, nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Nós precisamos nos lembrar que só o Senhor é Deus. Por isso que se você está distante do Senhor e se a sua vida está parecendo que não tem mais saída, parece que você chegou num beco sem saída, se você está distante do Senhor e você sabe que você não vai chegar a lugar nenhum dessa forma, se lembre daquilo que te traz esperança, se lembre do poder, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus e volte para Ele. Diga: Senhor, me ajuda, me tira do fundo desse abismo. O meu coração está contrito e quebrantado aqui diante do Senhor. Eu preciso ser liberta dessa prisão. Me levanta porque eu estou caído. Me ajuda porque eu estou abatido. Conforta e consola o meu coração porque eu não tenho mais a quem recorrer. Mas eu sei que o Senhor pode livrar a minha alma das angústias da morte. Pode me tirar desse abismo. O Senhor Deus é a nossa única esperança. O Senhor Jesus nos ama. Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos agora colocar as nossas vidas diante dele, oferecer a ele o que nós temos de melhor, para que ele então caminhe conosco, para que então nós possamos andar em segurança e em triunfo. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a entender o quanto nós precisamos viver perto dele e o quanto ele é misericordioso para conosco, o quanto ele nos ajuda, o quanto ele nos capacita, o quanto ele nos carrega no colo, o quanto ele nos ama, o quanto o seu amor é maravilhoso. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos te louvar, porque o Senhor é o mesmo Deus de Jonas. Oh Deus, Jonas estava ali, culpado, ó Deus, e sabendo que tinha tomado uma estrada para longe do Senhor. Ele estava lá, sem recursos, não podia mais fazer nada, mas o Senhor continuava no controle da vida de Jonas, porque o Senhor sempre teve um plano. E naquele momento, então, Jonas se arrependeu. Ó Deus, ele se voltou para o Senhor, ele disse: Senhor, quando a minha alma se desfalecia dentro de mim, eu me lembrei do Senhor, e eu então invoquei, e o Senhor ouviu a minha súplica. Senhor Deus, nessa noite, nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que libertou Jonas daquela situação que não parecia mais ter solução. E nós estamos aqui para te clamar, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja trabalhando na vida daquelas pessoas que nesta noite estão pensando que a sua vida não tem mais solução. Ó Deus, que elas possam olhar para aquilo que traz esperança, que elas possam olhar para o Senhor, para o sacrifício de Cristo e saber que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Ó Deus, aqueles que estão distantes do Senhor, que perderam a alegria, que perderam a paz, que perderam, ó Deus, a satisfação, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa olhar para cada um e que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que se afastaram do Senhor, dos filhos dos nossos irmãos, dos esposos das nossas irmãs. Tem misericórdia dos nossos adolescentes.
Ó Deus, incomoda cada coração para que eles entendam que não há nenhuma chance de ter sucesso longe do Senhor. Ó Deus, abençoa a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita. Abençoa as nossas famílias, tem misericórdia. Tem misericórdia da Alexandrina e da sua casa, do seu filho. Ó Deus, dá a ela cada dia mais capacidade, sabedoria, entendimento do Senhor. Toca, ó Deus, e faz o teu milagre. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Abençoa também a irmã Maria de Fátima. Capacita ela e abençoa. Também a irmã Marli, esteja com a sua vida. A irmã Áurea. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando também o Paulinho. Ó Deus, ser com cada uma dessas famílias. Ser com aquelas famílias que estão precisando de trabalho. A Graciele, ó Deus, abençoa a vida dela. Abre as portas de trabalho para ela. Ó Deus, também te pedimos por aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Ó Deus, quando os nossos recursos acabam, os teus celeiros continuam abertos para nós. Então tem misericórdia, ó Deus, dá sustento, tem misericórdia. Senhor Deus, eu também te peço, ó Deus, por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades de relacionamento nesses dias, pelos casamentos destruídos, desestruturados, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor toque e transforme, ó Deus, cada família, cada casamento, cada casal, cada esposo e cada esposa. Senhor Deus, eu também quero te pedir nesta noite que o Senhor console aqueles que estão enlutados, traz o conforto do teu Espírito Santo para cada vida, Senhor Jesus Cristo, aqueles que perderam seus entes queridos em decorrência do Covid, que o Senhor possa abençoar, aqueles que estão lutando com uma enfermidade, seja ela o Covid ou qualquer outra, que o Senhor tenha misericórdia nesta noite. Abençoa, ó Deus, a vida do irmão Feliciano, abençoa a vida da Regina, minha avó. Ó Deus, abençoa aqueles que estão com Covid, muitos nós não conhecemos, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Ó Deus, nós te pedimos, nós te clamamos, nos abençoa. Ó Deus, nos transforma. Nós precisamos da tua graça nas nossas vidas, nós precisamos da tua misericórdia, do teu perdão. Lava os nossos corações e nos limpa para que possamos estar sempre, ó Deus, na tua presença, entendendo o teu propósito e fazendo a tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós voluntariamente deixamos de fazer a tua vontade para fazer a nossa. E nós então, ó Deus, não resistimos contra o pecado, não lutamos até o sangue. Nos dá essa capacidade, nos reveste com o teu Espírito Santo e com a tua armadura, ó Deus, e nos ajuda a resistir firmes, ó Deus, e permanecer firmes no dia mau. Senhor Deus, nesse instante, ó Deus, eu quero te agradecer, te louvar e te exaltar por essa oportunidade que temos de estar diante do teu trono com confiança, sabendo que o Senhor então nos ouve e nos atende. Ó Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto, ó Deus, o teu nome de todo o meu coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui às 20 horas, encerraremos essa parte do livro de Jonas. Quarta-feira, nosso culto. E os irmãos, então, continuem participando conosco, continuem buscando o Senhor em oração, continuem buscando os milagres de Deus para a sua vida, que eles vão acontecer. É o que nós cremos e é o que nós oramos todos os dias, no nome de Jesus. Amém.